E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Estou eu aqui para o quinto episódio sobre alinhando a sonoplastia ao músico. Estou tratando sobre um assunto que para mim é muito importante e estou compartilhando com você a minha experiência, a minha forma de pensar a respeito desse assunto. Espero estar trazendo para você algo que pelo menos te ajude a completar aí a sua linha de raciocínio em relação a esse tema, alinhar a sonoplastia ao músico. Estou falando sobre a ótica da música na igreja, né? Porque é o lugar onde eu mais tenho experiência de fazer música, né? Eu estou com 47 anos e faço música desde os 10 anos na igreja, né? Então estou lá, né, há pelo menos 37 anos, então tem muita coisa rolando aí, né, debaixo, muita água rolando debaixo dessa ponte aí, e acredito que com essa experiência eu posso trazer para você alguma coisa. Se você está gostando dessa série, se você acha interessante o assunto, gostaria de pedir a você que deixasse um comentário, pedir a você que trouxesse aqui também uma reflexão a respeito daquilo que você pensa sobre esse assunto, né, deixando nos comentários aí embaixo. E impreterivelmente, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no canal. Se você puder também, por favor, né, ative o sininho para que a plataforma te entregue o conteúdo que eu estou falando aqui. E você pode deixar o like, pode compartilhar com o pessoal lá da igreja, né, com a turma aí dos amigos. Vou ficar muito feliz. Bom, hoje eu quero falar sobre a cabine da bateria, o aquário da bateria. Quero trazer esse assunto à tona, quero conversar com você, quero explicar algumas coisas, talvez a origem, né, desse tema aí também, né, e qual é a realidade, qual é a situação real, tanto para a sonoplastia quanto para o músico. E quero também falar a respeito do todo relacionado com essa questão do aquário da bateria. Bom, a gente está falando aqui sobre sonoplastia e sobre o músico, por quê? Porque a gente tem duas áreas de extrema importância dentro do Ministério de Louvor, porque se não tiver o músico, a gente não tem música sendo executada. E se não tiver a sonoplastia, a gente não tem essa música sendo ouvida, né, pelo povo. Então, a gente precisa dessas duas áreas e, principalmente, a gente precisa delas alinhadas entre si. E o aquário da bateria é uma modalidade que surgiu, né, há alguns anos. As igrejas foram quase todas, né, assim, aos poucos as igrejas estão aderindo à proposta do aquário da bateria. E qual é a finalidade do aquário da bateria, né? Aquela cabine, aquele fechamento da bateria com vidro ou com acrílico, né? Dependendo de onde você está aí, dos recursos que você tem, você fez uma estrutura de madeira e completou com acrílico, né? Dependendo da estrutura, a igreja fez uma estrutura de alvenaria e completou com vidro, né? Deixando assim, então, a bateria num ambiente isolado, né? Para que o som ficasse mais controlado. Bom, a origem dessa cabine, todos nós sabemos onde é, todos nós sabemos onde ela surgiu. A origem dessa cabine é o alto volume aplicado pelos bateristas, né? Se o baterista hoje está numa cabine, num aquário, está isolado, a culpa não é da sonoplastia, a culpa não é do pastor, né? A culpa não é do guitarrista ou, vamos falar assim, dos irmãos que reclamam do som. A culpa é do baterista, né? Vocês aí, bateristas, são realmente, né, veio da categoria baterista a culpa de existir uma cabine. E por que eu estou falando nesse tom? Porque eu definitivamente não concordo com a cabine. Definitivamente eu discordo, assim, em gênero, número e grau. Para a execução de música ao vivo, para a execução do louvor, eu discordo plenamente. Eu assim, toda vez que eu chego num lugar para ministrar
e tem uma cabine na bateria, eu já fico cabisbaixo, eu já fico triste. Por quê? Vamos lá, vamos entender. Música, ela é um conjunto, né? A harmonia musical, ela acontece a partir de um conjunto sonoro, né? Então, o que o piano toca de acorde, o violão faz aquele mesmo acorde ritmado, o baixo dá a nota pedal, né? Lá embaixo, aliás, aquela nota grave, e a bateria aplica o ritmo, né? Que vai ser conduzido ali. E vem a voz e faz a melodia. Então a gente tem um conjunto musical, um conjunto com e junto musical, né? Para poder expressar música. O aquário, definitivamente, ele elimina essa expressão conjunto, né? O aquário elimina. Por quê? Porque ele isola o baterista, né? Isola o baterista, mas na minha pior expressão que eu poderia usar, isola a bateria, né, da música. O baterista, né, ele vai estar ali de forma presente, de alguma forma, de forma presente, mas o aquário isola a bateria do conjunto musical. E na pegada, né, nessa pegada de a bateria dentro do aquário, a gente ainda conta com aquela questão do último vídeo, né, do episódio anterior, falando sobre fones de ouvido, né? A gente junta esses dois universos, então a gente acaba tendo uma ausência de um conjunto musical, né? A gente não tem, né? O músico está tocando, mas ele não tem um conjunto musical no ouvido dele. Ele às vezes ele está ouvindo só a voz e um dos instrumentos, tá ouvindo, muitas vezes está ouvindo só o instrumento dele, não está ouvindo os outros, então não há um conjunto musical. Por isso eu discordo do aquário. Não porque o aquário seja algo ruim, né, em si, algo ruim em si. Não, por exemplo, dentro de um estúdio de gravação, é indispensável ter um aquário. Para um projeto de captação para a gravação, é indispensável, né, essa linguagem de aquário. Mas para música ao vivo é muito ruim, né? Faz muito mal para a execução da música ao vivo. Mas como eu disse, né, existe uma origem, e a origem realmente eram os altos volumes aplicados pelos bateristas, né? Muito volume, muita pressão, né, sendo tocada nos tambores e também nos pratos, de forma que incomodava todo mundo, incomodava tudo e todos, né, que estava fazendo música. Então você pensa bem que dentro de um auditório de 170 metros quadrados, né, um auditório pequeno, vamos falar assim, vamos falar que é a maioria massacrante das igrejas no Brasil, né, são auditórios de até 200 metros quadrados, né, o cara tocando como se estivesse lá no Mineirão, né, fazendo tocando a bateria como se tivesse assim, num espaço aberto mesmo, sem microfone e tal. E isso foi trazendo uma necessidade de que a bateria fosse mais controlada. Aí, qual foi a realidade? A realidade é que algumas igrejas com um pouco mais de recurso financeiro foram migrando para a bateria eletrônica, né? As igrejas que têm mais recursos financeiros foram migrando para a bateria eletrônica, a contragosto do baterista, né? Porque o baterista tem aquela coisa assim, não, tem que ser a bateria acústica, mas era a única forma que essas igrejas encontraram de também poder controlar o volume da bateria. Era possível controlar o volume do baixo, da guitarra, do teclado, das vozes, mas não era possível controlar a bateria. Então foram migrando para a bateria eletrônica, mas cá para nós também, aqui no Brasil, a bateria eletrônica é um preço assim, fora de cogitação, né? As boas baterias eletrônicas, o pessoal perdeu a noção, assim, as fábricas
Roland e Yamaha, né, que são as principais para o Brasil, né, os representantes brasileiros realmente não têm noção da questão do custo das coisas para nós aqui, então ficou muito inviável. Então, por uma fração do custo de uma bateria eletrônica, você consegue então montar um aquário lá em cima do altar, né, no púlpito ali, e colocar uma bateria acústica mesmo, que, diga-se de passagem, também é uma fração do valor de uma bateria eletrônica de qualidade. Você coloca um aquário ali dentro, né, um aquário, uma bateria acústica ali dentro, fecha o baterista lá dentro, né, põe vidro até no teto, tal, fecha o cara todo lá e fala com ele, agora desce a baqueta. Desce a baqueta porque ninguém vai te ouvir, ninguém quer ouvir mais do que o necessário, né? Eu já fui ministrar em igrejas que dentro da cabine da bateria não tinha sequer um microfone. Não tinha sequer um microfone. Eu acredito assim que de tanta irritação que os bateristas ali naquele lugar causaram, né, naquela congregação. Outra hora você vai num lugar e você ouve bumbo e caixa, mas não ouve mais nada da bateria. E mesmo assim uma coisa mais controlada, né, mais regulada. E isso tudo se deu em função da ausência de coerência dos próprios bateristas. Eu mesmo cheguei a tocar com um baterista, e uma pessoa que eu conheci menino ainda, sabe? Ele era menino ainda, muito bom, né? Um polirritmista muito bom, uma pessoa segura no tempo, mas passou um tempo, eu fiquei assim, eu fiquei assustado, que eu fiquei sem tocar com ele um tempo, depois eu fui tocar de novo. Eu falei com os companheiros, falei, não, jamais, eu não toco com ele mais. Eu não toco com ele mais, porque assim, ele esqueceu que a música é conjunto, ele tá tocando tão alto, que chega a doer os tímpanos, sabe? Quando o cara toca, bate a caixa, que chega a doer, chega a vibrar, ficar coçando o ouvido, assim, de tão alto que o cara tá tocando. Não dá. E isso fez com que as cabines foram sendo implementadas. Qual é a solução? Agora tirar as cabines todas novamente e tentar educar os bateristas? A solução é perder esse investimento que foi feito? A solução, então, seria, ao invés da cabine, pôr a bateria eletrônica? Talvez fosse, mas é inviável. Financeiramente é inviável. Qual é a solução? Agora é a gente fazer a melhor adaptação. Agora eu começo a falar com o pessoal da sonoplastia, né? A solução é fazer a melhor adaptação. Colocar os microfones mais apropriados dentro da possibilidade de cada realidade, né? Em todas as peças, também no over, né? É importante. É necessário que haja um retorno, né, um monitor para o baterista com um apreço também, sabe? Com uma atenção, colocar para ele lá um retorno com alguma atenção. O que eu digo com alguma atenção? Um retorno que também seja pensado, trabalhado, passado, né, equalizado, mixado da maneira correta, né? Quer seja esse monitor uma caixa, né, um speaker, ou um fone, né, através de fone de ouvido, mas fazer com esmero também para ele lá dentro. E outra coisa, a turma da sonoplastia pensar também que essa bateria, ela precisa estar presente no ouvido de todo mundo que está fazendo música ali naquele momento. Ela não pode estar um som fantasma à distância, desculpa, né? Não pode ser um som, assim, talvez eu estou escutando, né, uma caixa de vez em quando. Não, vocês precisam pensar que essa bateria, ela precisa estar presente ali para os que estão do lado de fora da cabine, não só para a plateia, mas para quem está tocando. Deixa eu falar uma coisa para vocês da técnica, principalmente para quem está tocando, né? Não só a bateria,
mas para quem está tocando o baixo, para quem está tocando o teclado, a guitarra, o violão, para quem está cantando, a bateria tem que estar presente para todo mundo. Por quê? Porque a presença do som da bateria é que vai ajudar a completar o conjunto musical. Então, pense nisso, né? Trabalhe isso aí para que as coisas funcionem bem. Os bateristas, coisas que os bateristas podem fazer para facilitar, para ajudar, para melhorar a qualidade para a equipe que está fazendo música, para quem está fazendo a música, é você controlar mais a sua mão e abrir a porta da cabine, né? Você toca de uma forma mais maneira, imaginando que eles vão colocar um som também mais contido no PA, mas abre a porta da cabine. Gente, pelo amor de Deus, a gente precisa ouvir a bateria, né? Então vocês têm que cooperar, todo mundo tem que cooperar com a gente. Abre a porta. Outra coisa que vocês podem tentar fazer é ter um pad, uma bateria eletrônica mais simples, né? Uma bateria eletrônica mais simples. Vou até dar uma sugestão aqui. Existe uma bateria da Roland chamada PB350 Revas. É uma bateria simples, uma bateria eletrônica simples, mas é uma bateria eletrônica que, dependendo da situação, dependendo da condição, é melhor do que a bateria dentro do aquário. Você vai tocar num lugar, não aceita de jeito nenhum a porta do aquário aberta. Então, opte em tocar com a bateria eletrônica. Tenha uma bateria sua, uma bateria eletrônica sua, que seja mais simples, mas que faça o conjunto musical acontecer, né? A gente precisa alinhar esses pensamentos aí. São coisas que a gente pode fazer. O investimento já foi feito, né? A cabine já está lá. O pessoal, inclusive, fica até muito orgulhoso depois que termina a cabine da bateria, né? O pessoal fica assim, fizemos um aquário aqui na igreja, olha que maravilha, agora ninguém mais precisa ouvir bateria. Ai, gente, é engraçado, mas o que eu posso fazer? Seria trágico se não fosse cômico, né? É uma verdade, né? Eu sou da época, a minha igreja de origem não era assim, mas eu lembro, né, de igrejas próximas a nós, inclusive, que não podia usar bateria, né? Não podia usar bateria. O uso da bateria era considerado uma coisa subversiva, né, para as igrejas evangélicas. Foi liberado, mas agora está sendo proibido de novo, né? Está sendo proibido de uma forma assim, vamos enjaular o baterista. E não pense que isso é uma ideia minha, isso que eu estou falando aqui só você pensa assim. Não, não pense isso, não imagine isso. Se você quiser, eu vou te sugerir também, veja um podcast, por exemplo, com o pessoal que toca, a banda que toca com o Eli Soares, né? Veja um podcast com ele falando sobre assuntos, né? Situações, Alexandre Aposan, né? O Fábio Aposan, irmão dele, o Cacau Santos, veja podcast com a turma que toca com o Thales, veja podcast com a turma lá do Morada, né? Para você ver aí que não é uma ideia minha, é um conceito geral entre os músicos, né? Esse é um conceito geral entre os músicos. A bateria não deveria estar no aquário, mas, como eu disse, né, fazer o quê? O investimento já foi feito, havia uma necessidade. Quem causou a necessidade foram os próprios bateristas. É uma necessidade real controlar o som da bateria. Mas, né, agora o que a gente pode fazer? Espero que você consiga entender o que eu estou falando aqui, você consiga também aplicar o que eu falei nesse vídeo aqui, que você possa ajudar aí a sua comunidade de fé a melhorar sempre a aplicação dessa questão da música aí na sua comunidade. Espero que essa série aqui falando sobre alinhamento de sonoplastia e músico possa estar acrescentando algo aí para a sua vida, beleza? Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, mais uma vez eu te peço, clica aí no botãozinho de se inscrever, ativa o sininho para você receber também a notificação do novo vídeo e deixa um comentário, porque o comentário sempre me ajuda. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui e um forte abraço para todos vocês.